Muito bem, meu amigo, minha amiga, a partir desse momento está entrando no ar o programa Visita o Seu Lar, programa que transmite fé do coração de Deus para o teu coração. Meu amigo, minha amiga, é aquele momento especial, aquele momento de fé, aquele momento de reflexão, em que a palavra do Senhor Jesus, ela vem como uma luz, como uma espada e como uma força sobrenatural para te ajudar, para te fortalecer. Meu amigo, minha amiga, Deus é um Deus de propósito. E o propósito dele é estender as suas mãos, é nos abençoar, é nos ajudar nos nossos momentos difíceis. Meu amigo, minha amiga. E tão, é uma verdade tão clara que a palavra de Deus diz que Deus é o socorro bem presente na hora da angústia. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Então, vamos ter esta fé, esta confiança, que através desta programação, o Espírito Santo pode tocar na tua vida. Até o final desta programação, o milagre pode acontecer. Você que está aí, quem sabe, amargurado, triste, abatido, quem sabe decepcionado, através desta programação, abre o teu coração, peça para Deus te ajudar, peça para o Espírito Santo iluminar o teu coração. Olha, meu amigo, Deus é 100% bom e Ele quer te abençoar, Ele quer, agir na tua situação. Eu quero ler aqui um texto que diz, aqui no livro de Atos, capítulo 16, e aconteceu que indo nós para um lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de um espírito adivinhador, o qual, adivinhando, dava grandes lucros aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamando e dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anuncio o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então, Paulo, indignando-se e voltando, disse ao Espírito: em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te mando, retira-se dela. E ele, na mesma hora, saiu. Vendo os seus senhores que se desfizera a esperança do seu lucro, arrastando Paulo e Silas, o arrastaram para sua presença e a presença das autoridades. E levando aos prestadores, disseram: estes homens, sendo judeu, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. E levantando-nos a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhe suas vestes, mandaram açoitá-lo com varas. Depois deram muitos açoites e lançaram no cárcere, ordenando o carcereiro que guardasse com toda a segurança. E este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhe prendeu os pés num tronco. E por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. E de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, e abriu-se todas as portas, e soltaram-se as cadeias,
de todos. Meu amigo, minha amiga, eu acabei de fazer aqui essa leitura aqui no livro de Atos, capítulo 16, versículo 16, em que Paulo e Silas, eles chegaram, aqui diz, ali na cidade de Filipe, e eles procuraram um lugar para orar, porque eles tinham essa fé, essa prática de oração, e eles, juntamente com Timóteo, Paulo procurou um lugar para orar próximo ao rio, e quando ele passava, diz que uma jovem saía ao seu encontro e dizia: estes homens que anunciam o caminho de Deus são filhos do Deus Altíssimo. E isso aconteceu por vários dias, até que Paulo, em seu espírito, teve o discernimento, a revelação de Deus, que aquilo que aquela moça falava era vindo de uma ação espiritual demoníaca. E Paulo repreendeu aquele espírito e disse para aquele espírito que aquele espírito saísse daquela moça. E na mesma hora, diz que aquele espírito saiu daquela moça. E aquela moça, ela tinha ali, ela fazia prática de adivinhações, e ela tinha, vamos dizer como hoje, aqui na Bíblia fala que eram os senhores dela, mas se fosse hoje seria um empresário. E diz que com aquelas práticas de adivinhar, diz que dava muito lucro ao seu senhor, ou seja, para os seus empresários. Mas aquilo tudo era algo que era do mundo espiritual, mas não do mundo espiritual de Deus. Era do mundo espiritual do mal. Ela tinha um espírito mal nela, que agia nela, e que dava aquelas revelações, aquelas adivinhações, mas não era Deus. Deus não estava na vida daquela jovem. Ela falava, ela adivinhava, mas aquilo não era de Deus, não era o Espírito de Deus que estava agindo nela. E o interessante é que quando Paulo estava passando, ela vinha ao encontro e ela dizia: esses homens que anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Veja bem que ela citou algo que era verdade, porque Paulo e Silas, na verdade, eles anunciavam o caminho da salvação. E, na verdade, eles eram servos do Deus Altíssimo. Olha, meu amigo, minha amiga, mas quem estava falando na boca daquela jovem era um espírito demoníaco, era um espírito de engano. E não era Deus que estava falando na boca daquela jovem. E Paulo, quando teve o discernimento, Paulo repreendeu aquele espírito. Olha, meu amigo, minha amiga, nós precisamos, primeiramente, nós precisamos ter o discernimento para saber se realmente aquela pessoa que está falando, e ela sempre vem, às vezes, em nome do Senhor, em nome do Espírito Santo, nós temos que ter o discernimento para saber se verdadeiramente é Deus que está agindo através daquela pessoa. Porque nesse caso aqui, com Paulo e Silas, era um demônio que estava usando aquela jovem, que falava na boca daquela jovem, que adivinhava as coisas através da boca daquela jovem. Mas Paulo tinha o discernimento espiritual, Paulo tinha o Espírito Santo. Paulo entendeu que não era Deus, e Paulo, então, o apóstolo São Paulo, repreendeu aquele espírito. E diz a palavra aqui, que na mesma hora, aquele espírito saiu da moça. Ou seja, a partir daquele momento que aquele espírito saiu daquela moça, ela não tinha mais, ela não podia mais adivinhar. Ela não podia mais fazer o que ela fazia antes, que ela adivinhava, que ela contava a vida das pessoas.
ela revelava o segredo da vida das pessoas, mas aquilo era um espírito, era um demônio. Mas quando aquele espírito saiu dela, ela não podia fazer mais aquilo. Olha, meu amigo, e aí diz aqui a palavra que os senhores daquela moça, ou seja, os empresários dela, diz ficaram enfurecidos. E eles então, diz a palavra aqui, que eles então procuraram Paulo e Silas, e eles, aqui diz, vendo que o lucro do seu senhor se desfizera, esperava o lucro, agarraram Paulo e Silas. Eles agarraram Paulo e Silas, que eles ficaram com raiva, porque aquela moça adivinhava e as pessoas, né, pagavam ela, as pessoas davam presente, ajudavam ela, por causa que pensavam que aquilo era Deus. Mas quando aquele espírito saiu, ela não podia fazer mais nada, ela não adivinhava mais, ela não dava mais aquelas revelações. E aí diz então que eles agarraram Paulo e Silas e arrastaram para a sua presença e a presença das autoridades. Ou seja, eles pegaram Paulo e Silas e arrastaram para si, levaram até a presença das autoridades. E levantando os pretores, disseram: estes homens, sendo judeu, perturbam a nossa cidade. Eles fizeram uma acusação que Paulo e Silas estavam perturbando a cidade. E dizendo que esses homens, que Paulo e Silas eram judeus, dizendo, pregando costumes que não podemos receber e nem praticar, porque somos judeus, porque somos romanos. Olha, então eles disseram, e eles pegaram Paulo e Silas, e arrastaram e levaram diante das autoridades. E eles disseram, esses homens estão perturbando a cidade, eles estão pregando, eles estão transtornando essa cidade com costumes que não podemos ouvir nem praticar. Mas, na verdade, Paulo e Silas não estavam fazendo nada de errado. O que Paulo e Silas estavam fazendo era anunciando o evangelho de Jesus. Mas quando aquele espírito sai daquela moça, que Paulo ordenou que aquele espírito saísse, aqueles empresários daquela moça, o senhor daquela moça, eles ficaram enfurecidos. O próprio espírito mal fez com que eles ficassem enfurecidos contra Paulo e contra Silas. E então, diz aqui que eles fizeram essas acusações, levantando-se a multidão, unida contra eles, e os pretores rasgaram suas vestes e mandaram açoitar. Aí a multidão toda da cidade, unida, se levantou contra Paulo e Silas. E eles pegaram Paulo e Silas, rasgaram as vestes de Paulo e Silas, e eles mandaram, dê uma surra nesses homens. Olha, meu amigo, minha amiga, Paulo e Silas estavam ali amando de Deus. Eles eram enviados de Deus. E eles estavam pregando aquela palavra de salvação. E a palavra de Paulo e Silas era uma palavra verdadeira. Era uma palavra de salvação, era uma palavra que tinha poder. Olha, meu amigo, só que eles se encontraram e se envolveram numa situação ali. Aquela moça que adivinhava, ela era uma moça que estava cheia das trevas, da ação do mal. E aí houve esse confronto, e então as autoridades e a multidão todas contra Paulo e Silas. E é interessante que diz que a multidão e as autoridades daquela época, e os líderes religiosos daquela época, eles se levantam todo contra Paulo e Silas. Meu amigo, minha amiga, que situação. Eu imagino se fosse eu que estivesse lá, ou se fosse você que estivesse lá numa situação dessa. Imagina todas as autoridades. E eles pegaram, rasgaram as vestes de Paulo e de Silas e mandaram, dê uma surra, açoite esses homens sem piedade. Meu amigo,
minha amiga, deixa eu falar uma coisa para vocês. Mas eles não sabiam. Eles não entendiam que aqueles dois homens eram enviados de Deus. Aqueles dois homens estavam debaixo de uma cobertura espiritual de Deus. Mas Deus... E tem uma coisa interessante. Deus deixou aqueles senhores daquela moça que adivinhava, os empresários dela, Deus deixou eles se levantar contra. Deus deixou eles levar Paulo e Silas diante da autoridade e Deus deixou Paulo e Silas ser açoitados. Meu amigo, minha amiga, se fosse você que estivesse lá no lugar de Paulo e Silas, o que você ia pensar? Você ia pensar, por que Deus deixou acontecer? Se Deus estivesse comigo, Ele não ia deixar eu ser acusado injustamente. Meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Deus nunca perde o controle da situação. Deus estava pronto para fazer um grande milagre. Em tudo aquilo, no final de tudo, a mão de Deus ia prevalecer naquela situação. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu não sei o que é que você está passando. Eu não sei qual é o teu problema. Eu não sei qual a situação que você está enfrentando. Eu não sei quais são, talvez, as acusações, os desprezos que você tem passado, a humilhação que você tem passado. Eu não sei. Mas, meu amigo, minha amiga, Deus sabe. E eu quero te dizer aqui, através desta programação, que Deus, Ele pode mudar essa situação. Porque às vezes quando a pessoa está passando por isso, a pessoa fica pensando, quando a pessoa é fraco espiritualmente, quando a pessoa não tem o entendimento espiritualmente, ele fica pensando, eu acho que Deus não existe, eu acho que Deus me abandonou. Por que Deus deixou acontecer tudo isso? Meu amigo, aconteceu tudo aquilo com Paulo e Silas, mas Deus estava no controle daquela situação. Deus não tinha abandonado nem a Paulo e nem a Silas. Olha, meu amigo. E aí, aqui, a palavra diz que eles então açoitaram Paulo e Silas, levaram ao cárcere, ordenando o carcereiro que guardasse com toda a segurança. Eles então açoitaram Paulo e Silas, levaram ao cárcere, à prisão, e disseram para o carcereiro, guarda ele com segurança. E este, recebendo tal ordem, levou ao cárcere interior e lhe prendeu os pés com um tronco. Quando levaram Paulo e Silas para a prisão, aquele carcereiro, e o carcereiro recebeu uma ordem, olha, coloque esses homens em segurança, e eles já tinham levado uma surra, e eles então, eles pegaram Paulo, o carcereiro pegou Paulo e Silas e amarrou num tronco, ou seja, dali eles não podiam sair. Meu amigo, porque as autoridades deram uma ordem, guarde ele com segurança. Ou seja, a ordem era, esse homem não pode escapar. Meu amigo, e assim o carcereiro fez. O carcereiro amarrou eles num tronco com correntes. Olha, meu amigo, não importa o que faça, se Deus estiver com você, tudo vai ficar bem. Não importa o que faça com você, se Deus estiver com você, tudo vai ficar bem. Por isso, nós temos que ter fé. Nós temos que ter o conhecimento e saber que tem um Deus que nos acompanha, que nos guarda, que nos protege, que não nos abandona. Amigo, quem sabe você está aí pensando que Deus esqueceu de você, que Deus te abandonou. Mas Deus não abandonou Paulo e Silas. E aí, eles lá na prisão tinham levado uma surra. Tem uma outra tradução que diz que eles foram arrastados pelas ruas. Levaram uma surra.
foram massacrados. Amigo, quem sabe você está sendo massacrado. Deixa eu te falar, chama por Deus. Se você está sendo massacrado, se você está sendo humilhado, injuriado, ameaçado, chama por Jesus, chama por Deus, porque Ele é a maior proteção que existe. E quando Ele age silenciosamente e invisivelmente. Por isso que é milagre quando Ele age. E diz que Paulo e Silas, todos machucados, todos feridos, amarrados dentro daquela prisão, diz que eles começaram a cantar. Dentro da prisão eles começaram a cantar louvores a Deus. E os presos que estavam dentro daquela prisão escutavam. E os presos deveriam pensar: que homens são esses que foram injustamente lançados na prisão, foram espancados e estão cantando? E diz que já era tarde da noite e eles cantando. E eles adorando a Deus dentro da prisão. Amigo, não importa o que você está passando, você não pode perder a fé. Não importa qual a situação, não perca a sua fé. Deus ainda vai te tirar dessa situação. E eles, naquela situação, eles estavam cantando, eles não perderam a fé, eles não perderam a confiança. E eles continuavam adorando. Amigo, não perca a fé em Jesus, não perca a fé em Deus. Por mais drástica que seja a tua situação, não perca a fé. Continua olhando para Jesus, continua falando com esse Jesus. Porque Ele não esquece de ninguém. E eles começaram a cantar naquela prisão. E de repente diz que a terra começou a tremer. Diz que houve um terremoto ali no lugar daquela prisão. Naquele lugar a terra tremeu, houve um terremoto. E diz que as portas da prisão se abriu. E aquelas correntes que prendiam a Paulo, elas se desfizeram, elas se arrebentaram também. E eu estava lendo isso aqui, eu pensei assim: se ele estava amarrado num tronco, é óbvio que o terremoto veio e como que aquelas correntes se romperam? Amigos, sabe por que aquelas correntes se romperam? Porque Deus fez aquela terra tremer. Deus fez com que houvesse aquele terremoto. E diz que todas as portas das prisões ali dentro daquele prédio se abriram. Não ficou nenhuma fechada. Isso mostra que Deus liberta pessoas. E Deus queria mostrar, não somente para as autoridades da época, para o carcereiro e para todos, que Ele é a maior autoridade, que Ele tinha poder para abrir as portas daquela prisão e para fazer aquelas correntes se romperem. E todos aqueles presos ficaram livres dentro daquela prisão. As portas estavam abertas, as correntes se romperam. Amigo, Deus, Ele é aquele que tem o poder sobre tudo e sobre todos. E Ele pode mudar a tua vida. Deixa eu falar, talvez você esteja preso às drogas, ao vício, à cachaça, o álcool. Não sei qual é a situação que te prende, mas eu quero te dizer aqui através dessa programação: não importa o que te prende, Deus pode te libertar dessa prisão. Às vezes você está preso nos seus próprios pensamentos. De repente você não acredita mais em nada. Você pensa que a sua vida vai ser essa vida de sofrimento, de problema. Você está preso dentro de você mesmo. Mas Deus quer te libertar. Jesus te liberta se você crê.
E aquela prisão, então, as portas todas da prisão se abriu, as correntes se romperam e aqueles presos ficaram tudo livres. E o carcereiro, quando viu aquilo, pensou, quando ele viu as portas da cela, tudo aberta, ele pensou que os presos tinham fugido. E o carcereiro pegou a espada e ele ia se suicidar, porque ele pensou assim, se eu contar essa história, que houve um terremoto, que as celas todas se abriram, que as correntes se romperam e que todos foram livres e fugiram da prisão, ninguém vai acreditar. Então ele pensou assim, eu vou ser condenado. E naquela época, dependendo da condenação, a pessoa era condenada à morte. Ele pegou a espada para se suicidar. E Paulo, quando viu aquilo, Paulo disse, não te faça nenhum mal, todos nós estamos aqui. E aí o carcereiro foi verificar e viu que todos os presos estavam lá dentro daquela prisão ainda. Ninguém tinha saído. Meu amigo, minha amiga, deixa eu te falar uma coisa. Aí o carcereiro, Paulo disse, não te faça nenhum mal. Todos nós estamos aqui. Aí o carcereiro olhou para Paulo, todo trêmulo, assustado. Pensou, o que é que está acontecendo aqui? Como foi que cada cela dessa prisão está aberta? Como foi que isso aconteceu? Meu amigo, minha amiga, aí Paulo, ele disse, o carcereiro falou assim, o que eu devo fazer para ser salvo? Paulo disse, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Meu amigo, minha amiga, naquela mesma noite o carcereiro aceitou Jesus. Naquela mesma noite ele pegou Paulo, levou para sua casa, lavou os seus ferimentos. E naquela mesma noite ele e a família dele foi batizada. Houve um milagre naquela prisão. Deus salvou a família do carcereiro. Olha, meu amigo, Deus tem o controle de tudo. Nós estamos chegando ao final desta programação. Nossa, para mim essa parece que foi assim, 10 minutos assim, né? Foi tão rápido aqui que eu não vi o tempo passar. Mas nós vamos então fazer aquela prece poderosa. Olha, meu amigo, nossos trabalhos de fé na Igreja do Evangelho Quadrangular, Igreja Sede, fica na Rua Circular 140, ali próximo ao Mercado Coberto, atrás do Mercado Coberto, próximo à rodoviária. Você pode estar conosco toda quarta-feira, toda sexta, todo domingo, 19h30. Vamos fazer a oração? Pega o seu copo com água, vamos consagrar. Jesus, neste momento, nesta hora, Senhor Jesus, nós apresentamos esse copo com água. Coloca a tua unção de cura nesse copo com água. Em nome de Jesus, meu Deus, abençoa essa água. Que todos que beberem da água que está sendo consagrada em suas casas, eles sejam abençoados, curados e libertados. Meu Deus, abençoa esta programação. Abençoa, meu Deus, a todos que estão assistindo. Cura, liberta aquele que precisa. Pai, em nome de Jesus, assim eu te peço e assim eu te agradeço. Em nome de Jesus. Beba da água abençoada em nome do Senhor Jesus. Muito bem, meu amigo, minha amiga. Estamos chegando ao final da programação. Olha, ande na fé, permaneça na fé e viva na fé. Até a próxima programação em nome do Senhor Jesus.